Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa aula está sendo destinada para os meus alunos do oitavo ano e desde já eu quero desejar boas-vindas para o segundo semestre que vamos estar tendo contato agora. Espero que o primeiro semestre tenha sido muito proveitoso para vocês e principalmente que as férias tenham servido assim um momento de lazer, um momento de descontração em família, que vocês tenham conseguido aproveitar bastante esse momento junto dos familiares de vocês e que principalmente tenham se cuidado. Bem, essa aula de hoje é apenas uma revisão do que ocorreu no primeiro semestre. Se alguém ainda tem alguma dúvida, ainda não entregou a sua recuperação porque existe alguma dúvida, que eu acredito que não, devido que alunos do oitavo ano não me procuraram para fazer perguntas sobre dúvidas a respeito da sua recuperação, mas de qualquer forma eu vou deixar essa aula aí para vocês, tá? Ela vai ficar disponível nas redes sociais da escola e também você pode estar revendo ela, que vai servir de base para o nosso estudo do segundo semestre, tá bom? Então, se vocês bem lembram, tá? Vocês devem lembrar desse material que vocês receberam aí, né? Que é o nosso primeiro caderno de atividades, tá? Então, ele fala sobre células, ele vai de células até organismo, né? Um conteúdo bem aí simples, bem acessível, com bastante imagens, tá? Então, você recebeu esse material aí acompanhado de algumas atividades, tá ok? E aí eu fiz um resuminho aí para vocês, tá? Bem interessante, que vai servir de base aí para você fazer a recuperação e também para você conseguir prosseguir o teu estudo para o segundo semestre, tá ok? Então, vamos lá. Então, dando prosseguimento à nossa apresentação, vou abrir aqui para vocês, tá? Um slide, tá? Que eu preparei para a gente ter uma visão geral do que a gente viu no nosso primeiro caderno, tá? Então, essa aula, nosso primeiro caderno e segundo caderno, né? Então, eu dividi essa aula em duas partes, tá? Para ficar bem simples aí para a compreensão de vocês, tá? Então, nosso primeiro caderno falou das células até o organismo, né? E o segundo caderno já veio falar sobre a nutrição e os alimentos e também a pirâmide alimentar. Então, aí vocês devem ter acompanhado, né, os níveis de organização de uma maneira mais, assim, mais esmiuçada, né, em termos de conceito. Porém, basicamente, o que vocês acompanharam lá é que você vai de uma unidade básica, chamada célula, até chegar à unidade mais complexa, que seria o organismo, né, passando por tecido, órgão, sistema e organismo. Então, no nosso estudo, para esse primeiro semestre, nós acabamos nos focando aqui nesse estudo do tecido. Nós até pulamos um pouco o estudo mais esmiuçado da célula, porque nós vamos estudar mais adiante, né, quando nós formos falar dos organismos de uma maneira mais apropriada. E aí nós acabamos nos detendo aqui nessa parte que é muito importante, né, que é a formação dos tecidos. Então, quando a gente pega aquele mesmo esquema, esse que você está vendo aqui, tá? Que você até fez uma questão, né? Bem simplesinha, né? Fazendo essa organização da unidade mais simples, que seria a célula, até a unidade mais complexa, seria a formação do organismo, nós teríamos assim, mais ou menos dessa forma aqui, né? Para ficar uma maneira mais didática a sua compreensão, né? Partindo da célula, passando quando várias células se unem, vão formando os tecidos, e assim sucessivamente a gente vai ter os tecidos formando os órgãos naturalmente trabalhando conjuntamente, cada um em seu sistema, e também os sistemas trabalhando junto, formarão o organismo, né? Então, vocês viram diversos tipos de tecidos, e como eu falei anteriormente, o nosso estudo ficou mais afunilado no primeiro semestre voltado para os tecidos, né, para o estudo dos tipos de tecidos e as suas funções. Então, eu destaquei aqui, por exemplo, o tecido muscular, né? Quando nós estudamos o tecido muscular, lá na apostila, nós vimos, né, lá no nosso caderno de atividade, que a gente vai ter o tecido muscular formando, não vamos pensar aí somente, tecido muscular forma músculo ali, por exemplo, do braço, da perna. Não, a gente vai ter tecido muscular em outros órgãos, em outras partes do corpo, como por exemplo a bexiga, né?
e aí a gente viu ele dentro do sistema de órgãos, né? Onde é que ele está localizado, qual a função dele. No caso aqui da bexiga, a gente vai ter aí para o armazenamento da urina, e aí daí, entendendo como é o funcionamento do tecido, você vai entender por que cada órgão é formado por um tipo de tecido, né? Então, por exemplo, aqui no tecido muscular, nós temos três tipos de tecido muscular: o tecido muscular cardíaco, o tecido muscular esquelético e o tecido muscular liso. Ou seja, para cada um deles, a gente vai ter uma função diferente. E aí fica muito mais simples quando você vê aqui, por exemplo, nesse esquema, que você vê que o tecido muscular liso, ele é um tecido que ele realiza uma contração do tipo lenta e involuntária. E aí você consegue entender por que, por exemplo, você vai encontrar esse tipo de tecido lá no intestino, né? Porque você vai observar o movimento involuntário que ocorre lá, que é o movimento de peristaltismo, para justamente o alimento ir passando dentro do sistema digestório, esse alimento ir passando e sendo processado dentro desse sistema. Então, essa contração é uma contração lenta e ela é involuntária, ou seja, ela não depende do organismo, do dono do organismo. Digamos, quando você faz a ingestão do alimento, depois da mastigação e da deglutição, esse movimento ele se torna involuntário, ou seja, ele não depende mais da minha vontade, da sua, né? E ele vai ocorrendo de maneira lenta. Já quando você vê o músculo cardíaco, você já vai ver que ele é um músculo estriado e por isso mesmo ele necessita que a sua contração ela seja rápida, porém ela também é do tipo involuntária, ou seja, ela não depende da minha vontade. E assim a gente vai ter também o tecido estriado esquelético, que já ao contrário dos anteriores, que ocorre por contrações involuntárias, nesse aqui a gente já vai ter uma contração voluntária e rápida, né? É o que ocorre, por exemplo, quando você vai fazer uma atividade física, você percebe que você consegue caminhar, correr, pular, saltar, porque você tem ali um músculo que te dá essa capacidade de fazer esse movimento de maneira rápida e voluntária, ou seja, depende da sua vontade. E aqui a gente vai ver outro tipo de tecido, que no caso são os tecidos epiteliais. E aí eu coloquei aqui os tipos gerais, né? Você também tem um desenho similar a esse no teu caderno. Aqui é somente para você ver que os tecidos epiteliais eles estão ao longo do corpo inteiro, né? Inclusive em órgãos internos, para você não achar que o tecido epitelial somente é a pele, mas ele está distribuído ao longo de todo o teu organismo, tá? Então aí a gente sempre tem aquela máxima de dizer que o maior órgão do corpo humano é o tecido, né? Ao contrário do que alguns responderam que o maior órgão é o fígado, na verdade não é o tecido, é o tecido é o tecido epitelial que forma a pele, né? Que faz o revestimento do teu corpo inteiro, tá ok? E aí nós temos aqui de vários tipos: o epitélio pseudo-estratificado, o epitélio cúbico simples, o epitélio prismático, o epitélio pavimentoso, o epitélio pavimentoso simples, que aí no caso nós temos o pavimentoso estratificado, e aí nós vamos ter o simples e o epitélio prismático simples. Então aí você vê que você vai encontrar na mucosa nasal, você vai encontrar no túbulo do rim, na uretra, no esôfago, no pulmão e no estômago. Não somente revestindo a pele, como eu falei anteriormente. E aí o tecido nervoso, para a gente fazer o fechamento aqui dos tipos de tecidos, você vai observar tendo aí o nosso protagonista, o neurônio, né? Então essa imagem inclusive foi retirada do mesmo material que vocês têm em mãos, especificando cada uma parte importante do neurônio, tá ok? E é importante a gente saber que o neurônio ele não existe somente no cérebro, ele tem no cérebro e ao longo da medula espinhal como um todo, dando diversos comandos diferentes a cada órgão do corpo, sensação que você tem em relação a tua exposição com o meio ambiente, você vai ter respostas diferentes
de acordo com os estímulos que você recebe, tanto externamente como os estímulos internos, aqueles que partem do próprio corpo. Então, aí você vai ter respostas sensoriais para cada um desses impulsos a partir do posicionamento desses neurônios e da informação que deles partem, tá ok? Tanto da resposta direta como da resposta indireta. Então, esse aqui foi um resumo bem mesmo sintético de tudo que a gente viu, né? Só para relembrar e tirar aí algumas dúvidas que possivelmente possam ter ficado em relação aos tecidos, mostrando mais algumas imagens, aprofundando aí o conhecimento, né, a esse respeito. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que vocês tenham aproveitado. A gente vai fazer um outro videozinho, acompanhem aí a parte 2 dessa nossa tomada de dúvidas aí para recuperação. Um abraço e fiquem com Deus.